Olá, tudo bem? Eu me chamo Iago Leles, sou chefe de cozinha, professor do Senac Paraíba e hoje nós vamos falar um pouco sobre a padaria nordestina e o resgate aos hábitos regionais. Eu vou só fazer aqui uma apresentação para vocês. Deixa eu espelhar aqui minha tela. Então, vamos lá começar. Eu vou falar um pouco de mim e em seguida eu vou falar sobre a padaria nordestina. Eu me chamo Iago Leles, sou formado em gastronomia pela FPB, sou MBA em gestão de restaurantes e atuo como professor de Senac Paraíba, eleito no ano de 2021, neste ano presente, pela execução do meu trabalho em 2019 e 2020 como chefe embaixador da gastronomia paraibana. Esse é meu tema, é a gastronomia regional, um novo olhar sobre essa gastronomia regional e a bandeira que eu levanto hoje na cozinha em que eu faço dela parte. Aqui está uma menção sobre um dos meus trabalhos, foi uma menção do Brazilian Chefs, vinculado à Folha de São Paulo, e eles colocaram a seguinte descrição: a renovação da vanguarda gastronômica brasileira está sendo protagonizada por um grupo de cozinheiros com uma nova linguagem que revoluciona a culinária do país, entendendo que a técnica deve sempre estar a favor dos ingredientes e revelar o melhor deles. Então, eu fico muito grato por essa menção. E aqui são algumas pequenas ilustrações de um dos meus trabalhos, um feito na Semana de Gastronomia da Paraíba, no Senado e na Câmara dos Deputados, em Brasília, que é uma tarte de castanha de caju com mel, todo ele feito com produtos e produtores da Paraíba, e abaixo foi uma reformulação que eu fiz em parceria com uma das empresas aqui paraibanas. Aqui algumas das fotos desse trabalho e também como eu gosto de ver a gastronomia, né? A gastronomia não está somente falando de alimentação, de nutrir o corpo, também não está falando só do ato de cozinhar. A gastronomia ela vai muito além disso, ela vai desde o entorno à mesa até os costumes, a sociedade que essa gastronomia ela está inserida. Então vai muito além do que só o ato de comer, mas sim vai de socializar com aqueles no meio que habitam. Aqui uma frase que eu sempre falo para os meus alunos e estou trazendo para vocês, que é cativar o público com a linguagem jovial e criativa, para juntos resgatar e difundir a cultura gastronômica, ressignificando os estereótipos da gastronomia nordestina. Essa é a minha bandeira, tá? Essa é a mensagem que eu gosto de falar sempre para meus alunos e é a linguagem que eu me vejo aí perante essa gastronomia com tantos bons profissionais e eu ali adentrando um pouquinho dela. Então, passando aqui, já me apresentando, vamos para o nosso tema, né? A padaria nordestina, um resgate sobre os hábitos regionais. A gente às vezes para pensar quais os pães que são realmente típicos do nosso estado da Paraíba. Depois a gente começa a abrir o leque, começar a pensar na padaria ali do Nordeste, e depois perante Brasil, né? E muitas vezes a gente se para e pensa de quão difícil é a gente elencar produtos da panificação que são propriamente do nosso estado, Paraíba, e ou do Nordeste, né? Então, sim, é um trabalho que é bem embrionário, não tem tanta pesquisa assim. Eu já deixo aí um adendo sobre a quem quiser pesquisar mais, quem quiser saber mais a história desses pães e como eles são difundidos hoje em dia, e ainda é bem escasso essa observação, né, sobre a padaria da Paraíba e a padaria nordestina, e eu começo a adentrar um pouquinho na minha cozinha. Nós vamos ver alguns preceitos, né, de como surgiu essa padaria aqui no nosso estado e também no Nordeste. E lá no final eu vou mostrar para vocês o que foi que eu adentrei a minha cozinha para trazer uma menção dessa gastronomia regional. A panificação, né? Primeiro eu trago o que é panificação. É um processo básico constituído pela mistura, pela fermentação ou não e pelo assamento, né? A gente sabe que a padaria ela vai englobar não somente o trigo, né, não somente produtos à base de trigo, mas também de outras farinhas, e é esse processo básico, né?
Primeiro, a gente tem a fase da mistura, a fase do processamento dos produtos e da panificação, que tem o objetivo de misturar os ingredientes. Então, nós vamos ter a formulação, depois a gente vai ter o amassamento, e aí sim a gente vai produzir os nossos pães, né, que são os produtos. Fermentação é a etapa onde essa massa vai descansar, ela vai crescer, vai dobrar de volume, vai ganhar outros tamanhos e vai também ganhar os seus sabores, né? E aqui no assamento é quando vai toda essa base de amido que a gente vai colocar dos cereais, ela vai se gelatinizar, vai ganhar uma casca, se assim a gente preferir no nosso pão, e vai daí obter o nosso produto final. Então, a gente falou um pouquinho da panificação e vamos para pão. A gente vai ver ó, que pão é um produto perecível que resulta do cozimento de uma massa obtida pela mistura de trigo e ou outras farinhas, sal comestível e água potável, fermentada ou não. Então, qual é aqui o primórdio que eu devo ter? Algum tipo de farinha, eu vou ter água e vou ter que ter um produto assado, né? Se essa massa vai fermentar ou não, eu que vou saber quando for elaborar os meus pães, e se essa massa vai ter trigo ou não, também porque eu posso colocar aí a exclusão do trigo ou estar adicionando uma outra farinha juntamente com esse cereal e obter assim o produto. Mas eu vou ter que ter água, sal e assamento. Aqui eu já trago para vocês dois pães de produtos bem regionais, de produtos bem típicos da nossa região, que é a mandioca, macaxeira e o pão de milho, né? A quem estiver assistindo aí que seja de outro estado que fale aipim, estamos falando do mesmo tubérculo, tá? Então, ó, pão de mandioca, um pãozinho não é pão de queijo, tá? Pão de queijo ele é feito com polvilho, que é um subproduto da mandioca. Aqui é com o purê de mandioca. E aqui ao lado um pãozinho de milho, que a gente também tem diversos biscoitos aqui no nosso estado que são feitos com farinha de milho, mas aqui é um pão fofinho, e eu coloquei os dois para assimilar a mesma textura. Lá no começo, a gente vai ter como foi que se iniciou o fato de fazer esses suportes, né, como o pão. Então, ó, aqui eu tirei do livro de Câmara Cascudo, História da Alimentação, ó, e ele fala, do mesmo modo que outros patriotas do século XVIII e principalmente do XIX insistiram em comer farinha de mandioca em vez de pão de trigo e em beber aguardente de cana em vez de vinho. E foi daí que esses relatos voltaram para a corte portuguesa, né, sobre os habitantes que aqui havia. Então, a mandioca era muito presente desde então. Então, se existia esse produto aqui chamado beiju de massa, onde a gente pode fazer com a massa da mandioca crua ou com a massa da mandioca fermentada, que é a puba, vamos ver lá na frente, mas esse produto já era circular, já servia muitas vezes como suporte a variar muito aí da textura que era assada, né, essa massa, mas que era colocado nos moquens, né, naquele tripézinho para assar ali, e ela desidratava e se fazia ali o consumo juntamente com peixes e com outros alimentos. Então, podemos dizer que sim, a nossa cultura indígena que venha a acarretar na panificação ancestral da nossa localidade Nordeste, vem aí das massas que foram feitas à base de mandioca. Aqui, ó, eu vou ter o beiju tendo uma fermentação sem CO2, eu não tenho crescimento, eu não tenho aeração aqui, carbonatação de uma fermentação alcoólica, né? Eu não vou ter isso, eu vou ter uma massa achatada, eu vou ter uma massa ázima, e eu vou ter uma textura de estrutura como um apoio, um suporte, muitas vezes colocado ali como um apoio realmente para aquilo que fosse comer, para aquilo que fosse se apoiar com a mão, né? Então, até hoje, o beiju tem essa característica mais ancestral, mais rústica, e tem o seu sabor peculiar, que é o fato dessa mandioca, né? Dessa massa de mandioca ter um aroma bem característico. Aqui eu gosto sempre de trazer, quando a gente está falando de primórdios da
padaria nordestina, né, que é o pão brote. Hoje o pão brote a gente conhece um pão mais douradinho, mais macio e com alvéolo bem branquinho, que é feito à base de trigo. Só que esse pão brote que a gente conhece, ele é derivado de uma receita trazida pelos africanos, tá? Onde essa receita vai ser, ó, bem escurinha. Ela vai ser feita de farinha de milho, água, inhame, batata doce, mandioca, as raízes que a gente tinha aqui no descobrimento, né, dos nossos territórios, ou vamos falar assim, para quem gosta da vertente, não somente do descobrimento, mas quando aqui os europeus chegavam, porque aqui já havia habitantes, então não foi nada descoberto, né? Apenas os europeus aportaram em solos brasileiros. Então, ó, vamos ter aqui também o açúcar mascavo, fermento biológico, sal, ovos e amido de milho. Então a gente tinha a farinha de milho, né, que por ser algo mais rústico, não vai deixar um alvéolo tão claro assim. Vamos ter o inhame, a batata doce e a mandioca, que aqui já existiam. E aqui, ó, no Nordeste, como eu falei anteriormente, teve essa resistência ao maior uso de trigo, até porque o nosso clima ele não foi tão propício para a plantação de trigo, ficando mais para a parte da mandioca, do milho, do inhame, da batata doce, tá? Que é muito recorrente aqui na nossa região. E assim, ó, esse trigo ele foi sendo introduzido no sul e sudeste do Brasil. Os produtos foram caracterizados como mais firmes, mais adocicados, por preferirem outras farinhas. Então aqui a gente tem muito produto, não que seja da panificação, mas muitas massas de biscoito feitas à base de milho. E vamos ter também outros tubérculos, né, que não seja rico somente em amido, mas também como fibras, que é a batata doce, inhame, e que vai ajudar bastante na formação desses novos pães da gastronomia regional. Tem outro vegetal também que é o jerimum, né? É a abóbora, e a gente está vendo cada vez mais ser inserido nas massas da panificação. Aqui eu trago duas bases, tá? Eu trago a base da mandioca e trago a base do milho. A mandioca aqui a gente pode falar como a base da puba. A massa puba é uma massa extraída da mandioca, ó, e ela é fermentada. Ela vai ter um resultado da fermentação natural da raiz e vai ter, ó, também esses micro-organismos que eles vão agir nessa massa. Essa massa vai ficar mais amolecida, a gente coloca ela dentro de água e deixa aí por 7 a 15 dias fermentar naturalmente, ela vai ficar mais ácida e mais amolecida. E daí a gente faz um processamento de machucar ou amassamento ou um processamento mesmo mecânico para obter um purê ou uma farinha mais fermentada. Muitas regiões do Nordeste também vão chamar essa farinha de carimã, tá? Que é essa farinha da mandioca que é fermentada. Já o milho, a gente vai ter aqui no Nordeste o seu consumo mais com uma farinha flocada, né? Produzida pela laminação desse grão de milho, degerminados e pré-cozidos. Então, essa laminação vai ser por um processo de prensagem dos grãos entre os moinhos, ó, que vai variar de tamanho. Então, esses moinhos eles vão ser mais largos, produzindo um floco maior, que a gente chama de flocão, ou mais estreitos, produzindo um floco menor, que a gente chama de floquinho. E aqui está uma foto minha hidratando um panelaço de fubá flocado, tá? Na Semana de Gastronomia Paraibana, já no Rio de Janeiro, e a gente ia aqui fazer um processamento de pão. A gente ia produzir vários pãezinhos de milho para serem servidos com queijo de coalho. E logo em seguida aqui é uma foto que a gente fez junto ao Observatório do Patrimônio da Gastronomia Regional do Nordeste e Espírito Santo, que a gente fez uma abordagem no ano 2021 falando dessa massa puba, né? Falando do cuscuz propriamente da massa puba, que a gente chama também no interior aqui da Paraíba de cuscuz branco ou cuscuz japonês, porque não tem a coloração amarelada do milho. O trigo, né, ele foi inserido assim em quase todas as regiões do Brasil em 1865, a início do Rio de Janeiro, né, começando a aparecer aí alguns produtos
de panificação, e o primeiro deles catalogado é o pão francês, né? Que de francês não tem nada, é tipicamente uma receita brasileira. Então é francês porque foi um dos primeiros pães brancos a serem confeccionados em solo brasileiro ou a serem catalogados, né? Então essa receita de pão francês era para se referir aos pães da corte, que eram brancos e tinha já na sua elaboração a farinha de trigo fina. Aqui está o pãozinho francês. Eu estou sempre colocando aqui a base dele, tá? Então aqui ele foi feito com 10 gramas de fermento para pão, 500 gramas de farinha de trigo fina, sal, açúcar, margarina. Essa margarina aqui ela pode ser opcional, pode ser substituída por alguma outra gordura, por manteiga, por azeite, por óleo, tá? Mas ela é bem opcional. Aqui a gente traz um pão que é super visto nas padarias nordestinas, principalmente nas padarias aqui da Paraíba, que é o pão de festa, né? Muito popularmente também confundido com pão Recife e também chamado como bolachão no interior. Então a farinha de trigo, juntamente com o fermento fresco, tá? Açúcar, leite levemente morno, ovo, óleo de girassol e sal. Então percebam que o alvéolo desse pão vai ser muito mais macio do que o alvéolo do pão francês, porque aqui eu vou ter muito mais gordura do que no pão francês. No pão francês, a maioria das porcentagens é juntamente com a água, e aqui ó, eu vou ter a gordura. Já no pão seda, que também é um dos típicos daqui da nossa padaria, como eu falei, a gente não tem um registro tão grande assim dos pães iniciais, né, da padaria nordestina. Hoje a gente já vê os mais comuns, mais propriamente da farinha de trigo. Aqui a gente vai ter o pão de seda, que é a mesma massa também do pão carteira, só muda o formato. Nós vamos ter 200 gramas de fermento fresco, sal, açúcar, água, manteiga e farinha de trigo. Então ele vai ser também mais macio do que esse pãozinho francês. Todos muito claros, muito diferentes da broa de milho, feito com farinha de milho, né? Porque vai trazer essa rusticidade. Regionalismo. Aqui já vamos falar sobre como foi que eu inseri essa ideia da padaria nordestina para a minha cozinha, né? Então, eu trago o que? O regionalismo é a tradição gastronômica e alimentar caracterizado não só pela inserção em determinado território, mas pelos traços opositores, né? Por todos aqueles traços que se opõem ou que se destacam por serem apenas daquela localidade. A gente sabe que o Nordeste ele se mescla, ele se funde com os outros territórios, né? Os outros estados que daqui dessa macro-região pertencem, mas mesmo assim, se a gente vai pesquisar a fundo sobre qualquer tipo de tema, a gente sim acha essas divergências entre estados, né? E aqui um pouco da criatividade. Atualmente, a gastronomia é uma das esferas de cultura em que a criatividade está alcançando os níveis mais altos. Então, padaria, a gente tem produtos e subprodutos muito hábeis a serem modificados e também muitos produtos a serem criados. A gente sabe que é difícil criar hoje em dia porque a informatização está cada vez maior, né? A gente tem as redes sociais aí para estar sempre nos dando novidade, então é muito difícil você criar do zero. E posso dizer que a padaria é uma das poucas vertentes que você pode criar à vontade. Porém, eu deixo bem claro, a gente precisa de uma base técnica muito bem formada e a gente precisa dos preceitos técnicos muito bem ali idealizados para a gente começar a fazer as nossas criações ou modificações. É todo um conjunto de fatores que entrelaçam o preparo das refeições, pessoas, lugares, arrumação, decoração do ambiente, enfim. Você pode criar um contexto novo, inserindo aí produtos, inserindo aí um ponto cultural, inserindo uma receita, trocando seus ingredientes. Então você pode modificar aí do jeito que você quiser, só apenas você ter uma base técnica a se seguir que você vai também obter bons resultados. Se não obter esses bons resultados, não se desespera, tá? Veja onde foi que errou, refaz, sempre entende o produto. A gente sabe que na padaria
todo ingrediente ele vai dar características diferentes nesses produtos. Então, muito cuidado ao querer inserir ou excluir algum ingrediente. Então, tudo à base de panificação tem que ser pesado, tem que ser balanceado e tem que ser estudado. Aqui, uma das minhas pesquisas mais recentes que eu tenho feito é sobre a inserção do feijão verde nos meus preparos. E eu trouxe recentemente esse feijão verde também para a minha padaria, né? E trouxe porque o feijão verde é uma identidade muito cultural nossa aqui do estado da Paraíba. Ele está presente em muitas receitas clássicas do nosso banquete nordestino, né? Desde o rubacão, o arrumadinho, o capitão do feijão verde. Então a gente está com muito apreço fazendo esse estudo com o feijão verde para trazer mais modernidade, para trazer mais uso desse feijão, porque as favas, os feijões, eles são riquíssimos aqui no estado da Paraíba, né? Tem uma produção muito grande de vários tipos de feijões. Todos os feijões, quando eles amadurecem, eles vão pertencer a variedades diferentes. Porém, todos os feijões e favas, eles vão ter um embriãozinho lá, né? Que é chamado de feijão verde ou feijão cru. Aqui são os pilares que eu gosto para fazer as minhas criações. Primeiro, a base técnica. A gente tem que ter uma base técnica muito consolidada. O Senac tem cursos de padarias frequentemente. Então, procura uma base não somente do Senac, não somente da UFPB, mas procura saber realmente o que você quer seguir dentro da panificação para que você obtenha uma base sólida e muito consistente, né? Procura referências, bons livros, bons documentários, bons vídeos. Consistência, não adianta você fazer hoje, acertar e não obter o mesmo produto amanhã. Você tem que fazer, repetir, 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 até chegar àquela sua perfeição, aquela perfeição que você quer. Então, isso quer dizer consistência. É você fazer o mesmo produto em dias alternados ou dias diferentes, ou mais. Na gastronomia, a gente fala que uma boa ficha técnica, uma boa ficha de balanceamento é aquela que outra pessoa lê e faz o mesmo produto que você obteve. E aqui, ó, o planejamento. Sem planejamento, sem organização, não dá para a gente obter bons produtos de panificação. Então, a gente tem que fazer pesagem, balanceamento e separar todos os insumos que a gente precisa. Porque eu sempre falo para os meus alunos, é fácil a gente consertar um sal ou um açúcar que a gente passou a mão, mas é difícil ou impossível a gente refazer o pão que já foi assado, porque não tem como a gente voltar mais na receita. A gente tem que iniciar uma nova. Então, planejamento é primordial. Aqui, ó, como surgiu a ideia do pão? Como surgiu essa ideia de colocar feijão verde nos preparos da gastronomia, né? Nos preparos da panificação moderna que eu tenho feito. Então, ó, feijão, primeira coisa que eu gosto no feijão é a cor. Eu tenho um trauma de criança que é toda vez que eu abria a panela que alguém falava que era feijão verde, o feijão estava marrom. E eu falava, cadê o feijão verde? Sempre era um feijão amarronzado. E hoje a gente sabe que algumas técnicas de branqueamento, choque térmico, a gente consegue intensificar essa cor e consegue também estacionar para que ela não perca essa coloração esverdeada. Juntamente com essa coloração que eu gosto, juntamente com essa perspectiva que eu tenho do uso do feijão verde nos meus projetos atuais, eu trouxe uma receita típica do Nordeste, tipicamente da Paraíba, que é o capitãozinho do feijão verde. O que é capitão? É pegar o feijão verde cozido, colocar a farinha de mandioca, ó, e amassar na mão, também é chamado de bolinho de feijão. A gente amassa e forma esses bolinhos. Geralmente as mamães dão para os bebês, né? Já irem inserindo aí a cultura nordestina no paladar. E daí eu peguei. Esse foi o produto que eu obtive, tá? No final. Mas daí eu queria, ó, concentrar no meu produto uma coloração, a coloração original do feijão, se era um feijão verde, eu queria um pão esverdeado, e daí eu apliquei um branqueamento, né? Eu dei choque térmico nesse feijão. Eu apliquei 4 minutos em água fervente, depois 1 minuto em água fria, e fiz isso aí por cerca de 3 vezes. Então eu provoquei 12 minutos em água fervente com
estacionamentos de 3 minutos entre elas, na água fria, para ela voltar à sua temperatura inicial. Eu obtive uma fermentação, né? Eu queria um produto fermentado, queria um alimento rico em amido. A gente sabe que os feijões eles são riquíssimos em amidos, né? Em pasta de amido, que é muito bom para a gente fazer pão. E eu queria uma pegada mais moderna, que é o jeito que eu coloco a minha identidade na cozinha. Obtive um produto com a textura impecável. Eu gosto sempre dessa textura mais fofinha para os produtos que são à base de vegetal, porque senão fica um produto muito seco. E eu obtive o sabor ainda do feijão. Eu tive coloração, eu apliquei modernidade, tive uma textura super ok e tive o mesmo sabor do feijão inicial. Aqui, ó, o meu pensamento foi para compor esse prato. Eu tinha um pão que eu já tinha feito, que era um pão de ervilha, que tinha uma coloração muito mais intensificada do que a coloração do feijão verde, mas mesmo assim eu obtive um produto esverdeado e apliquei o branqueamento na ervilha, então eu já tinha feito um produto esverdeado e também tinha essa questão do loaf bread, que são esses pães mais macios, né, que tem um pouco de gordura na sua composição, e a gente tem um loaf bread muito nordestino, que é o pão de festa, que eu particularmente amo, né? Tem essa coloração caramelizada aí da reação de Maillard, né, que o açúcar provoca, e tem esse miolo super macio aí das gorduras que neles estão inseridos. Aqui, ó, já vamos passar para o nosso pão, né? O pão que eu produzi. Eu posso chamar assim que foi um pão fofo de feijão verde. Eu apliquei elementos regionais como um feijão verde, que eu branqueei para ele ficar verdinho, leite de cabra, açúcar mascavo, farinha de mandioca, mel de engenho e manteiga de garrafa. Então, tudo que eu podia fazer com elementos daqui da região da Paraíba, eu substituí, tá? Então, se era um leite de vaca, eu utilizei leite de cabra. Se era uma farinha de mandioca ou uma farinha de milho, ou, perdão, uma farinha de trigo ou uma farinha de milho, eu utilizei a farinha de mandioca. Muito cuidado ao inserir farinha de mandioca, porque o miolo pode ficar pesado, tá? A farinha de mandioca, ela requer uma umidade a mais aí nessa massa de pão. Trouxe o açúcar mascavo e o mel de engenho para dar uma caramelização também. Aqui, ó, tá a receita, tá? Desse pão fofo de feijão verde. São 230 gramas de feijão verde branqueado, 500 gramas de leite de cabra, 80 gramas de açúcar mascavo, 130 gramas de farinha de mandioca fina, aquela clarinha, branquinha, 20 gramas de amido de milho, 250 gramas de fermento natural, aqui eu usei um levain, 100 gramas de manteiga de garrafa, 925 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de sal, uma gema mais mel de engenho. Então percebam que a base líquida aqui minha não é água, e sim leite. Então o leite vai ter seu percentual de lactose, né, de açúcar, e vai ter também seu percentual de gordura. Vai me dar um miolo mais macio. Aqui, ó, eu misturei os feijões, o leite de cabra, o açúcar, a farinha de mandioca e o amido de milho e levei para o processador para formar uma pasta. Com essa pasta, eu coloquei o fermento, a manteiga e levei, ó, para ir mesclando juntamente com a farinha e formando uma massa mais pegajosa e mais consistente. E fui, ó, deixando em autólise por 20 minutos. Lembra que eu falei que a farinha de mandioca, ela requer uma hidratação a mais? Toda vez que a gente for usar granulometria maior do que a farinha de trigo em outras farinhas, a gente faz o processo de autólise, que é esse grão, ele sofrer uma umidificação para que ele fique uma massa mais consistente, menos pegajosa, porém mais úmida. A gente ter um alvéolo mais fofinho. Então aqui, ó, foi minha massa inicial. Depois eu vou ter uma massa já a ponto de sovar, que foi o nosso próximo etapa aqui, ó. A gente coloca o sal e a gente vai sovando um pouquinho essa massa para ela ficar mais lisa e elástica, tá? Então, ó, depois que eu sovei, ficou bem lisinha, eu levo para um recipiente, unto o recipiente com óleo, também unto a superfície da minha massa com óleo para ela não ressecar.
Eu deixo fermentar por cerca de 1 hora, ou, a depender da temperatura que você vai fazer, essa massa ela tem que dobrar de volume, tá? Vai ficar um pouquinho mais verde e ela vai ter a sua produção final, tá? Eu vou dividir essa massa, enrolar e colocar as dobras para baixo e vou deixar ela crescer aí por cerca de uns 10 a 15 minutos depois de serem porcionadas em 2 partes, tá? Lembrando, eu vou deixar essa massa até ela dobrar de volume novamente. Não quer dizer que se eu fizer no canto mais frio, eu só vou deixar 15 minutos. Se eu fizer no canto mais quente, eu vou deixar aí por 3 horas. Não, vai se adequando com a temperatura que você tem, tá? Pré-aqueço o meu forno a 220 graus, é uma temperatura alta. Se o seu forno caseiro ele não tem essa temperatura tão alta, deixa no máximo e vai controlando o assamento, tá? Da massa. Vê aí o tempo que ele vai ficar coradinho. Antes de colocar a massa no forno, pega uma gema de ovo, mistura com esse melaço de cana, mistura, 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 forma esse esmalte e pincela, ó, toda a massa de toda extremidade para que ela fique bem dourada, tá? Unta a assadeira ou coloca um papel manteiga forneável embaixo, coloque a massa e leve para assar. Essa massa, novamente digo, mesma questão da temperatura, só que aqui é de forno. No meu forno, que é um forno profissional, ela durou cerca de 35 a 40 minutos. Pode ser que no forno convencional ela chegue a obter um produto finalizado em 1 hora e meia. Vai depender muito do seu equipamento, tá? Então, ó, a gente espera endurecer e a gente vai obter, ó, uma casca mais grossinha, uma casca caramelizada, um miolo bem fofo e essa coloração mais esverdeada, tá? Muito obrigado, pessoal. Essa foi minha contribuição aqui no Encontro Nacional da Agroindústria, que eu tenho um prazer imenso de participar, de trazer a minha gastronomia, juntamente com a minha percepção sobre regionalidade, sobre a padaria nordestina, e a gente sabe que não temos tanto embasamento assim, uma observação maior sobre a padaria nordestina, mas sim a gente tem que fazer pesquisa sobre, e onde a gente puder trazer a nossa identidade de Nordeste ou da localização que você for aqui do Brasil, a gente tem que colocar nos nossos produtos. Nossa identidade ela tem que ser inserida a todas as produções que a gente vem a fazer. Nós temos que ter orgulho da região que a gente tem, tá? Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, me procura e um beijo grande a todos. Até mais.